Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos ter dois momentos. Num primeiro momento, nós vamos abordar os fármacos que são utilizados no tratamento dos distúrbios do humor, mais especificamente fármacos que vão ser utilizados no tratamento da depressão, né, também conhecida como depressão unipolar ou depressão maior. A estes fármacos nós damos o nome de antidepressivos e vamos também falar dos fármacos que são utilizados no tratamento do transtorno bipolar, né, que é quando o paciente oscila entre estados de mania e de depressão. E para o tratamento deste distúrbio do humor, nós, né, utilizamos fármacos conhecidos como estabilizadores do humor, né, como por exemplo o lítio, alguns agentes anticonvulsivantes e fármacos antipsicóticos atípicos. E no segundo momento desta videoaula, nós vamos abordar o tratamento farmacológico das doenças neurodegenerativas, focando principalmente na doença de Parkinson e na doença de Alzheimer, que sem dúvida são as duas principais doenças neurodegenerativas. Então, nós vamos falar num segundo momento dos principais fármacos que são utilizados no tratamento dessas duas doenças. Bom, então, gente, os distúrbios do humor, né, compreendem doenças em que ocorrem alterações no jeito de se sentir, né, no jeito de se comportar, de se expressar. E esses distúrbios do humor, eles podem ser divididos em depressão unipolar, né, que é quando o paciente apresenta um humor deprimido, né, tristeza, sentimentos de culpa, falta de prazer em realizar as atividades diárias. E temos também o transtorno bipolar, que é quando o paciente ele oscila entre quadros de depressão e quadros de mania, onde a mania é justamente o oposto da depressão, né? Então, o paciente, num quadro de mania aguda, ele apresenta um humor irritável, euforia, aumento de energia, aumento da autoestima, aumento do entusiasmo, da agressividade. Tá? Para o tratamento da depressão, nós temos os antidepressivos, que compreendem um conjunto de fármacos que são capazes, portanto, de resgatar o paciente de um quadro depressivo. E para o tratamento do transtorno bipolar, nós temos os agentes estabilizadores do humor, né, que vão trazer o paciente de um estado maníaco ou de um estado depressivo para um humor normal. Tá? Então, nessa primeira parte desta videoaula, nós vamos falar primeiramente dos agentes antidepressivos e logo em seguida, então, nós vamos falar um pouco sobre os agentes estabilizadores do humor. Bom, gente, então a depressão é um distúrbio, né, do humor, um distúrbio afetivo, que é caracterizado tanto por sintomas emocionais como também sintomas biológicos. Então, o paciente ele apresenta intensa tristeza, humor deprimido, falta de iniciativa, ideação suicida, sentimentos de culpa. Né? Então, são alguns dos sintomas emocionais. E como sintomas biológicos, o paciente apresenta alteração do padrão de sono, né, tendo tanto insônia como hipersônia, alteração do apetite, né, e diminuição da libido. E para o tratamento desta condição, nós temos os antidepressivos, que representam um conjunto de fármacos, todos eles com a capacidade de resgatar o paciente deste quadro depressivo. Falando um pouquinho mais sobre a depressão é um transtorno crônico e recorrente. Então, 80% dos pacientes em tratamento terão um segundo episódio ao longo da vida. Cada episódio depressivo ele dura aproximadamente de 16 a 20 semanas, né? Então de 4 a 5 meses. Então, o grande objetivo da terapia antidepressiva é resgatar o paciente o mais rapidamente possível, né, deste quadro depressivo, trazendo o seu humor, né, para um estado, entre aspas, normal. E normalmente o tratamento antidepressivo ele deve ser mantido
né, por 6 meses até mesmo um ano, com o intuito de evitar recorrências. Mas mesmo assim, né, 12% dos pacientes, mesmo em tratamento adequado, não sofrem, né, não possuem remissão total dos sintomas, o que pode fazer com que o tratamento farmacológico da depressão seja bastante difícil em alguns pacientes. A depressão, né, unipolar ou maior, ela pode ser dividida em dois grandes tipos, né? Então nós temos a depressão não familiar, também conhecida como reativa, né, que é um reflexo do estresse do dia a dia, né, e ela representa a grande maioria dos casos. Então 75% dos casos de depressão maior ou unipolar, né, é do tipo reativa, né, por conta do estresse do dia a dia, mas também nós temos a depressão familiar, né, onde tem um forte caráter genético, né, e não tem nenhuma causa aparente, representando aproximadamente 25% dos casos. Com relação à etiologia da depressão, ela não é muito bem conhecida, mas acredita-se que haja uma soma, né, de fatores genéticos com fatores ambientais, né, onde fatores ambientais, em especial o estresse, pode ser um importante gatilho para o desenvolvimento da depressão em pacientes geneticamente susceptíveis, né? Então, algumas pessoas, né, quando sofrem um grande estresse, um estresse crônico, podem acabar desenvolvendo, né, no futuro, um quadro de depressão. E o que ocorre no sistema nervoso central de um paciente com depressão? Então, existem algumas teorias que tentam explicar quais são as alterações neuroquímicas por trás de um quadro depressivo. E a principal teoria é a teoria das monoaminas, né? Ela é bastante importante porque ela fundamenta, ela embasa a terapia antidepressiva, né, utilizada atualmente. Então essa teoria das monoaminas ela foi proposta, né, por esse pesquisador na década de 60, onde por meio da associação entre efeitos clínicos e neuroquímicos de diversos fármacos, esse autor propôs que a depressão ela seria o resultado de uma redução dos níveis de noradrenalina e de serotonina no sistema nervoso central, em particular em regiões como córtex pré-frontal, amígdala e hipocampo, né? Então, a redução dos níveis de noradrenalina e de serotonina nessas regiões do sistema nervoso central estariam então relacionados ao quadro depressivo. Então, essa teoria das monoaminas ela surgiu por meio da observação de que fármacos capazes de aumentar a disponibilidade de noradrenalina e de serotonina no sistema nervoso central é capaz de melhorar o humor de pacientes depressivos, né? Como é o que o faz fármacos capazes de bloquear a recaptação neuronal de noradrenalina e de serotonina. Então, como a gente vai ver adiante, o bloqueio da recaptação de noradrenalina e de serotonina, né, é capaz de aumentar a disponibilidade de noradrenalina e de serotonina, né, nas sinapses no sistema nervoso central, assim como também fármacos capazes de inibir a enzima monoamino-oxidase, que é uma das principais enzimas envolvidas no metabolismo da noradrenalina e da serotonina. Assim como também a terapia eletroconvulsiva, né, que é capaz de aumentar a disponibilidade de noradrenalina e de serotonina no sistema nervoso central. Então, esse aumento da disponibilidade desses neurotransmissores é capaz de melhorar o humor em pacientes depressivos, né? Então, melhora o humor em pacientes depressivos. Ao contrário, qualquer fármaco capaz de reduzir os estoques de noradrenalina e de serotonina no sistema nervoso central ou inibir a síntese desses neurotransmissores leva, portanto, a uma piora do quadro. Tá? Então, diante destes achados, tá? Este pesquisador, na década de 60, propôs que a depressão ela é o resultado de uma redução da noradrenalina e da serotonina no sistema nervoso central, em particular em regiões do cérebro como córtex pré-frontal, amígdala e hipocampo. E essa teoria ela é bastante importante para a gente porque ela embasa, né, o tratamento antidepressivo, né, visto que
todos os antidepressivos, como vamos falar no decorrer desta videoaula, eles são capazes, de certa forma, de aumentar a disponibilidade de noradrenalina e de serotonina, né? Seja por bloquear a recaptação neuronal desses neurotransmissores ou bloquear o seu metabolismo, né? Temos alguns antidepressivos que atuam um pouco diferente, né? Por exemplo, bloqueando alguns receptores de serotonina, adrenoceptores, mas o resultado desse bloqueio também será uma maior disponibilidade de noradrenalina e de serotonina no sistema nervoso central, né? Então é o caso, por exemplo, da mirtazapina e da mianzerina, né? Que são alguns antidepressivos, né, atualmente disponíveis para o tratamento da depressão. Bom, gente, então aqui é só para focar um pouquinho mais, né, sobre a importância da noradrenalina e da serotonina, né, no sistema nervoso central. Então nós temos importantes vias noradrenérgicas, né, então neurônios noradrenérgicos que vão ter origem do locus cerúleus, e esses neurônios vão enviar projeções para diferentes regiões do sistema nervoso central, né, como o próprio córtex pré-frontal, como também para o hipotálamo, para a amígdala e hipocampo, regulando, portanto, importantes funções, né, como alerta, atenção, medo, apetite, sono, emoção, prazer, né, agitação. Da mesma forma, vias serotoninérgicas, né, que também vão ter origem do tronco encefálico, mais especificamente dos núcleos da RAF, e vão também enviar projeções para diferentes áreas do sistema nervoso central, como córtex pré-frontal, núcleo accumbens, amígdala, hipocampo, hipotálamo, né? Também regulando importantes funções como motivação, prazer, atenção, medo, apetite e o sono. Então, diante de um quadro depressivo, nós vamos ter uma redução da disponibilidade de noradrenalina e de serotonina, né, nessas regiões, tá? Levando, portanto, a sintomatologia, né, tanto emocional como também biológica associada à depressão, né? Então a gente tem um cansaço mental, falta de concentração, sentimentos de culpa, né, por conta da redução dos níveis de noradrenalina e de serotonina no córtex pré-frontal, alterações do sono e do apetite, né, devido à redução dos níveis de noradrenalina no hipotálamo, culpa, vontade de morrer, desânimo, né, por conta da redução de noradrenalina e de serotonina na amígdala e no hipocampo. Então, se nós temos fármacos capazes de aumentar a disponibilidade de noradrenalina e de serotonina no sistema nervoso central, como fazem, por exemplo, os fármacos capazes de bloquear a recaptação de noradrenalina e de serotonina, ou fármacos capazes de inibir o metabolismo dessas monoaminas, né? Então a gente vai aumentar os níveis de noradrenalina e de serotonina, né, nessas sinapses, tá? Resgatando, portanto, o paciente dessa sintomatologia, né, associada à depressão. Tá? Então aqui só para mostrar para vocês a importância, né, da noradrenalina e da serotonina, né, no controle, né, de funções do sistema nervoso central, e na falta desses neurotransmissores nós vamos ter, portanto, né, a sintomatologia clássica associada à depressão. Bom, com relação aos antidepressivos, né, nós vamos ter uma série de fármacos que vão atuar basicamente sobre a neurotransmissão noradrenérgica ou serotoninérgica, aumentando a disponibilidade de noradrenalina e de serotonina. Então, basicamente, nós temos, né, os antidepressivos clássicos, que compreendem os antidepressivos tricíclicos, como a imipramina, a amitriptilina, né, que são fármacos capazes de bloquear a recaptação de noradrenalina e de serotonina, né? Então são fármacos que bloqueiam o transportador neuronal de noradrenalina, conhecido como NET, e o transportador de serotonina, conhecido como SERT, né? Tendo maior afinidade, na maioria dos casos, para o transportador de noradrenalina em relação ao transportador de serotonina. Mas no fim das contas, os antidepressivos tricíclicos bloqueiam
a recaptação da noradrenalina e da serotonina, aumentando a disponibilidade dessas monoaminas no sistema nervoso central. Tá? Temos também os inibidores da monoamino oxidase, como a tranilcipromina e a moclobemida, que são fármacos que vão inibir o metabolismo da noradrenalina e da serotonina. No entanto, esses fármacos hoje em dia têm um uso um pouco mais limitado, em virtude das suas reações adversas e da sua toxicidade. Tá? Então, hoje em dia, dá-se preferência a fármacos mais seguros, tanto do ponto de vista das reações adversas, como também do ponto de vista da toxicidade, da superdosagem, como é o caso, por exemplo, dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, sertralina, paroxetina. Tá? Então são fármacos eficazes, né, para o tratamento da depressão. E a principal vantagem desses agentes em comparação aos antidepressivos clássicos é o seu perfil de segurança, né, o que acaba fazendo com que estes agentes hoje em dia sejam bastante empregados no tratamento da depressão. Temos também os inibidores da recaptação de noradrenalina e de serotonina, ou serotonina e noradrenalina, né, que também são agentes atualmente bastante empregados, né, são seguros, né, principalmente do ponto de vista das reações adversas e do risco de toxicidade. Então aqui nós temos, por exemplo, a venlafaxina, duloxetina, né, que são agentes também que hoje em dia estão sendo bastante empregados. Tá? Então a gente vai acabar dando maior enfoque para os antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, né, que são os agentes mais empregados no tratamento da depressão. Destacando principalmente, gente, esses daqui, ó, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, né, que são agentes mais seguros do que os fármacos clássicos e que são, consequentemente, os agentes mais empregados no tratamento da depressão. Também temos outros fármacos que vamos falar mais brevemente, né, como os inibidores da recaptação de noradrenalina e dopamina, né, como é o caso da bupropiona, que é um agente muito utilizado, né, para o tratamento do tabagismo e frequentemente é associado com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina para aumentar a eficácia antidepressiva. Temos também inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina, né, como a reboxetina, que é um fármaco muito utilizado no tratamento da depressão grave, e diversos outros agentes, né, em especial fármacos multialvos, capazes de atuar, né, em diferentes receptores, em diferentes alvos farmacológicos, como é o caso da mianzerina, da mirtazapina, trazodona e nefazodona. Né? Então a gente também vai falar rapidamente um pouco sobre esses fármacos. Então nós vamos abordar primeiramente os antidepressivos tricíclicos, né, que são antidepressivos clássicos, são agentes bastante efetivos no tratamento da depressão. No entanto, são fármacos que trazem consigo um perfil de reações adversas e um risco de toxicidade que acaba limitando um pouco o seu uso. Então é o caso, por exemplo, da amitriptilina, imipramina, desipramina, clomipramina, doxepina, trimipramina, amoxapina e nortriptilina. Tá? Os antidepressivos tricíclicos atuam basicamente inibindo a recaptação neuronal de noradrenalina e de serotonina. E o bloqueio da recaptação neuronal da noradrenalina e da serotonina está relacionado aos seus efeitos terapêuticos, né, aos seus efeitos antidepressivos. Vale destacar que, de forma geral, os antidepressivos tricíclicos eles tendem a ter uma maior preferência para bloquear o transportador de noradrenalina em relação ao de serotonina, tá? Mas no fim das contas esses fármacos eles atuam, né, bloqueando ambos os transportadores, aumentando consequentemente a disponibilidade da noradrenalina e da serotonina, né, na fenda sináptica no sistema nervoso central, o que vai resultar, portanto, nos seus efeitos terapêuticos. No entanto, os antidepressivos tricíclicos, embora eles consigam, né, aumentar a disponibilidade de noradrenalina e de serotonina no sistema nervoso central, pelo bloqueio da recaptação dessas monoaminas, esses fármacos também são capazes de bloquear uma série de outros alvos farmacológicos,
como receptores muscarínicos, adrenérgicos, histaminérgicos e canais de sódio. Então isso acaba fazendo com que esses fármacos possam causar reações adversas, como por exemplo, o bloqueio dos receptores muscarínicos pode causar boca seca, pode causar glaucoma, retenção urinária. No sistema nervoso central, o bloqueio dos receptores muscarínicos pode causar confusão, tá? Então isso pode ser contraindicado, né? Contraproducente num paciente idoso, por exemplo. São fármacos capazes de bloquear o receptor alfa-1, né? O que pode causar hipotensão. Bloquear receptores histaminérgicos, o que pode causar, né, sedação e aumento do apetite. E também são fármacos capazes de bloquear canais de sódio, né? E esse bloqueio dos canais de sódio no sistema nervoso central pode resultar em uma redução da atividade neuronal, né, podendo levar até mesmo a um coma. Como também no coração, isso pode levar a arritmias e, consequentemente, à morte do paciente, né? Então, os antidepressivos tricíclicos eles não são considerados fármacos seguros, tá? Devem ser evitados em pacientes com ideação suicida, visto que, né, este paciente ele pode fazer uso de altas dosagens dos antidepressivos tricíclicos, levando, portanto, a cabo, né, a sua tentativa de morte. Tá? E os antidepressivos tricíclicos, assim como todos os outros, possuem uma defasagem terapêutica, ou seja, o início dos efeitos terapêuticos pode demorar de 3 a 4 semanas para ocorrer. E isso é muito importante, gente, visto que as reações adversas elas tendem a ocorrer antes do surgimento dos efeitos terapêuticos, o que pode levar o paciente a abandonar a terapia antidepressiva. Então é muito importante educar o paciente no sentido de que esse paciente ele só vai começar a sentir os efeitos terapêuticos após algumas semanas do início do tratamento e que a continuidade do tratamento é bastante importante, tá? E por que ocorre essa defasagem terapêutica? Então, como a gente vai ver logo a seguir, para que os antidepressivos consigam aumentar a disponibilidade de noradrenalina e de serotonina no sistema nervoso central, gerando, portanto, os efeitos antidepressivos, nós precisamos observar primeiramente algumas alterações adaptativas, né, que vão acabar resultando nos seus efeitos terapêuticos. Então isso acaba fazendo com que os efeitos antidepressivos desses agentes demorem um pouco para ocorrer. Tá? Então eu vou explicar essa defasagem terapêutica com base no mecanismo de ação dos agentes antidepressivos tricíclicos, o que acaba também sendo bastante similar para os demais agentes. Então aqui nós temos uma neurotransmissão, né, noradrenérgica e serotoninérgica, né, no sistema nervoso central. Então nós temos neurônios capazes de sintetizar, armazenar e liberar a noradrenalina e a serotonina como neurotransmissor. A noradrenalina e a serotonina liberadas vão atuar em receptores pós-sinápticos, né, ativando, portanto, né, a atividade, né, ou melhor dizendo, modulando, portanto, a atividade desses neurônios pós-sinápticos. E o fim da ação da noradrenalina e da serotonina se dá, né, por recaptação. Né? Então, nós temos transportadores para esses neurotransmissores. No caso da noradrenalina, o transportador é conhecido como NET, né, transportador neuronal de noradrenalina. E no caso da serotonina é o SERT, né, que é o transportador de serotonina. Né? Então esses transportadores são responsáveis pela recaptação da noradrenalina e da serotonina, né, da fenda sináptica, fazendo com que esses neurotransmissores sejam metabolizados ou rearmazenados. Tá? Então onde que os antidepressivos tricíclicos eles vão atuar? Basicamente bloqueando a recaptação de noradrenalina e de serotonina. No entanto, no primeiro momento, a noradrenalina e a serotonina que ficam retidas na fenda sináptica são capazes de ativar receptores inibitórios pré-sinápticos, o que acaba inibindo a liberação de noradrenalina e de serotonina. Então, num primeiro momento, né, de forma aguda, os antidepressivos tricíclicos não são capazes de aumentar
de forma significativa os níveis de noradrenalina e de serotonina na fenda sináptica. Por quê? Porque a noradrenalina e a serotonina que ficam retidas nessa fenda sináptica, né, por conta do bloqueio do transportador neuronal de noradrenalina e de serotonina, esses neurotransmissores são capazes de ativar receptores pré-sinápticos inibitórios que modulam de forma negativa a liberação da noradrenalina e de serotonina. Tá? Então, de forma aguda, né, num primeiro momento, nenhum efeito clínico terapêutico é observado porque não ocorre uma alteração significativa nos níveis de noradrenalina e de serotonina no sistema nervoso central. No entanto, né, com a continuidade do tratamento, né, e a permanência do bloqueio do transportador de noradrenalina e de serotonina, a ativação persistente dos receptores pré-sinápticos inibitórios acaba levando à sua dessensibilização. Tá? Então a gente perde esse receptor, né, inibitório, né, esse mecanismo regulador da liberação de noradrenalina e de serotonina. Então, com isso, gente, a gente acaba observando, né, um acúmulo da noradrenalina e da serotonina na fenda sináptica, né, no sistema nervoso central. Por quê? Porque os receptores inibitórios pré-sinápticos eles foram dessensibilizados. Então a gente perde esse mecanismo inibitório, favorecendo, portanto, né, um acúmulo ou uma maior liberação de noradrenalina e de serotonina. Tá? Com isso, essa maior liberação de noradrenalina e de serotonina vai ativar receptores pós-sinápticos, né, de forma mais exacerbada, levando a vias de sinalização que vão acabar culminando com a produção do BDNF, né, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Né? Então, BDNF é um fator de crescimento, né, uma neurotrofina, muito importante para produzir neuroplasticidade. Né? Então, BDNF ele é capaz de, por exemplo, de produzir sinaptogênese, né? De aumentar o número de sinapses no sistema nervoso central. Então, no caso específico do córtex pré-frontal, da amígdala e do hipocampo, a produção do BDNF vai aumentar o número de sinapses no córtex pré-frontal, na amígdala e no hipocampo, aumentando a função nervosa, né, neuronal nesses locais, o que acaba sendo um ponto muito importante para o surgimento dos efeitos antidepressivos. No entanto, gente, vale destacar que essa dessensibilização dos receptores pré-sinápticos inibitórios e a ação do BDNF, né, essa ação sinaptogênica, ela demora para ocorrer, né, em torno de 3 a 4 semanas. Então, somente após 3 ou 4 semanas do início da terapia antidepressiva, é que nós vamos começar a observar os efeitos antidepressivos. Por quê? Porque a gente primeiro precisa observar a dessensibilização dos receptores pré-sinápticos, né? Alfa-2 e 5-HT1A, assim como também a gente precisa da produção e da ação do BDNF, né? O que vai, portanto, melhorar a função neuronal no córtex pré-frontal, na amígdala e no hipocampo, resgatando o paciente, portanto, de um quadro antidepressivo. Então, gente, basicamente, todos os antidepressivos que eu vou falar hoje, eles atuam dessa forma. Né? Então, eles possuem defasagem terapêutica porque é necessário, né, alterações, né, adaptativas no sistema nervoso central, como, por exemplo, dessensibilização de receptores, produção de BDNF e aumento da sinaptogênese, né, para que os efeitos antidepressivos eles comecem a ocorrer, o que justifica, portanto, a defasagem terapêutica observada para estes agentes. Com relação à farmacocinética, os agentes antidepressivos, todos eles são utilizados por via oral, né? São fármacos que apresentam uma meia-vida que permite a administração desses agentes uma vez ao dia. São fármacos metabolizados pelo fígado, pelo citocromo CYP2D6, né? Então isso aqui pode ser importante, gente, porque pode ser um ponto de interação medicamentosa, né? Então alguns fármacos, como por exemplo os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibem
a esse citocromo. Então, a associação de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina com antidepressivo tricíclico não é interessante, visto que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina podem aumentar a concentração plasmática dos antidepressivos tricíclicos, aumentando, portanto, o risco de reações adversas e toxicidade, tá? E são fármacos eliminados pela urina. Com relação às reações adversas aos antidepressivos tricíclicos, esses fármacos, além de bloquear a recaptação de noradrenalina e de serotonina, são também capazes de bloquear outros receptores, né, no nosso organismo, levando, portanto, a reações adversas. Então, esses fármacos são capazes de bloquear o receptor estaminérgico H1, né, o que pode causar ganho de peso e sedação, bloquear receptores alfa-1, né, o que pode causar tontura, hipotensão e sedação, e bloqueio dos receptores muscarínicos, né, o que leva a constipação, visão borrada, né, retenção urinária, sedação, boca seca, confusão e assim por diante. Tá? Então são fármacos pouco seguros, né, pelo risco de surgimento dessas reações adversas. Além de que também esses agentes eles são capazes de bloquear canais de sódio, né? Então, no sistema nervoso central, o bloqueio dos canais de sódio pode reduzir a atividade neuronal, né, do sistema nervoso central como um todo, causando, né, um estado de coma, como também no coração pode levar a arritmias e, consequentemente, a morte do paciente. Né? Então, isso daqui, gente, é bastante preocupante, principalmente por conta da superdosagem. Né? Então, a intoxicação com antidepressivos tricíclicos ela pode ser fatal. Né? Então, isso acaba limitando um pouco o uso desses agentes, dando preferência, portanto, a fármacos mais seguros, como, por exemplo, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Em seguida, nós temos então, né, os inibidores da monoaminoxidase, né, também são considerados antidepressivos clássicos. Tá? São fármacos que têm o seu uso também bastante limitado por conta de suas reações adversas, principalmente aquelas associadas à interação medicamento-alimento. Tá? Então isso acaba limitando um pouco o uso desses agentes. Então, os inibidores da monoaminoxidase são considerados, né, como a classe mais antiga de fármacos utilizados no tratamento da depressão. Né? Se eu não me engano, a isoniazida, né, ela foi desenvolvida como um agente antituberculoso, e durante o tratamento da tuberculose com esse agente, os pesquisadores observaram uma melhora do humor desses pacientes. Né? Então, pacientes com tuberculose tendem a ter, né, depressão. Então, isso acabou fazendo com que, né, a isoniazida, né, fosse então empregada e estudada com relação à sua utilização para o tratamento da depressão. Né? E foi visto que esse fármaco induz efeitos antidepressivos por conta da inibição da enzima monoaminoxidase, gerando, portanto, maior disponibilidade de noradrenalina e de serotonina no sistema nervoso central. Então, a partir disso, outros fármacos foram desenvolvidos, e aqui no Brasil, os atualmente disponíveis são a tranilcipromina e a moclobemida. Né? Então, são fármacos que podem inibir tanto de forma irreversível, como no caso da tranilcipromina, como reversível, como no caso da moclobemida, a monoaminoxidase. Né? Outro ponto interessante é que a tranilcipromina ela inibe de forma não específica as monoaminas oxidases, né? Enquanto que a moclobemida tem uma especificidade para a monoamino-oxidase do tipo A. Tá? Então existem dois tipos de monoamino-oxidase, né? A MAO-A e a MAO-B. A MAO-A é que é mais importante para o tratamento da depressão, visto que ela é capaz de metabolizar a noradrenalina e a serotonina. A MAO-A também é responsável pelo metabolismo da tiramina, né, que é um aminoácido obtido pela dieta e que, quando se acumula no nosso organismo, pode levar a um aumento da neurotransmissão do sistema nervoso autônomo simpático. Né? Então, o bloqueio da monoaminoxidase por esses agentes
pode acabar gerando reações adversas por conta da maior disponibilidade de tiramina, como vamos falar a seguir. E temos a MAO-B, né, que tem maior seletividade de substrato para a dopamina. Nós temos um fármaco que é a selegiline, que atua bloqueando a MAO-B de forma específica. E a selegiline ela é utilizada no tratamento do Parkinson, em especial em pacientes com doença de Parkinson em estágio inicial e com nenhum comprometimento das funções, com nenhum comprometimento funcional, né? Então é um fármaco utilizado nos estágios mais iniciais de tratamento do Parkinson. E a gente vai falar da seleginina logo em seguida, na nossa segunda parte desta videoaula, tá? E o que justifica o uso da tranilcipromina e da moclobemida no tratamento da depressão, tá? Porque a MAOA, ela está presente, né, na membrana da mitocôndria e ela é responsável por metabolizar tanto a noradrenalina como a serotonina, né? Então, quando esses neurotransmissores eles são recaptados, parte é reutilizado, né, rearmazenado, e parte é metabolizado. Então esses fármacos atuam aqui, bloqueando a monoaminoxidase, inibindo o metabolismo desses neurotransmissores, resultando, portanto, em um acúmulo desses neurotransmissores e, consequentemente, na sua maior disponibilidade. Tá? Então isso acaba gerando ativação exacerbada de receptores pós-sinápticos, ativação de vias de sinalização e produção do BDNF, né, o que leva, portanto, a uma neuroplasticidade em regiões do sistema nervoso central, como córtex pré-frontal, hipocampo e amígdala, resultando, portanto, nos efeitos antidepressivos desses agentes. Tá? Também ocorre, gente, defasagem terapêutica, né, visto que no primeiro momento receptores pré-sinápticos podem modular de forma negativa a liberação desses neurotransmissores. No entanto, após a sua dessensibilização, a gente consegue então observar, né, uma maior liberação e acúmulo desses neurotransmissores na fenda sináptica. Com relação às reações adversas, essas reações adversas aos inibidores da monoaminoxidase estão relacionadas a um aumento da estimulação central dada pela noradrenalina e pela serotonina, né? Então, o aumento da disponibilidade desses neurotransmissores em regiões diversas do sistema nervoso central pode levar a tremores, a agitação e a insônia, né? E talvez a maior preocupação com a utilização dos inibidores da monoaminoxidase esteja relacionada à sua toxicidade, né, por conta de uma interação medicamento-alimento, né? Então, isso se dá por conta da tiramina, né? Então, a tiramina é um aminoácido, né, obtido pela dieta, é encontrado, né, no queijo, em carnes, em agentes defumados, em pães, né, cereais. E essa tiramina, quando consumida, ela é rapidamente eliminada pelo fígado, pela enzima MAO-A, né, em metabólitos que são inativos. Só que na vigência de um tratamento com inibidores da monoaminoxidase, como a tranilcipromina, haverá bloqueio da monoaminoxidase no fígado, levando, portanto, a maior disponibilidade de tiramina na corrente sanguínea. E essa tiramina, como vocês devem se lembrar das aulas de farmacologia básica, ela é uma amina simpático-mimética de ação indireta. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a tiramina ela é capaz de ser recaptada pelas terminações, né, dos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático, né, que são neurônios noradrenérgicos. Então, a tiramina ela é recaptada, né, ela é captada por esse neurônio, ela é captada pela vesícula, só que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então a tiramina ela desloca o conteúdo de noradrenalina das vesículas, aumentando a sua liberação para a fenda sináptica, né? Gerando, portanto, uma superativação de receptores pós-sinápticos, né? Que no caso da noradrenalina, em especial, a ativação desses receptores no coração e nos vasos vai levar a um aumento da pressão arterial e taquicardia, né? Então isso pode gerar uma crise hipertensiva,
que pode até mesmo ser fatal para o paciente. Tá? No entanto, a moclobemida ela tende a ser mais segura do que a tranilcipromina, porque a moclobemida inibe de forma reversível a monoamino-oxidase. Tá? Então, o aumento dos níveis de tiramina na corrente sanguínea pode acabar deslocando, né, a moclobemida da monoamino-oxidase, permitindo, portanto, o seu metabolismo. Mas, mesmo assim, né, o risco dessa toxicidade ela também pode ocorrer para a moclobemida. Bom, gente, vamos falar então agora dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né, como a fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram e a fluvoxamina. Né? Então são agentes atualmente muito utilizados, principalmente por conta da sua segurança, tanto do ponto de vista das reações adversas, como também do ponto de vista da superdosagem. Né? Então, com relação à superdosagem, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina eles são mais seguros do que os antidepressivos tricíclicos, né? Com relação aos efeitos tóxicos que esses agentes podem causar. Então, isso acaba fazendo com que esses agentes eles sejam bastante empregados no tratamento da depressão. Tá? Então, são agentes que atuam, né, especificamente no transportador de serotonina, né, o que difere também esses agentes dos antidepressivos tricíclicos, que bloqueiam tanto o transportador de noradrenalina, como também o transportador de serotonina. Né? Então, no caso da fluoxetina, paroxetina e sertralina, né, e os outros agentes, esses fármacos atuam seletivamente sobre a SERT. São efetivos no tratamento da depressão leve e moderada e também apresentam defasagem terapêutica. Né? Então, demora de 3 a 4 semanas para a gente começar a observar os efeitos terapêuticos produzidos por esses fármacos. Tá? Bom, com relação ao mecanismo de ação, gente, é a mesma coisa dos antidepressivos tricíclicos, com a diferença que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina vão atuar apenas no SERT. Né? Então, esses fármacos vão bloquear o transportador de serotonina, só que no primeiro momento, a serotonina que fica retida na fenda sináptica ativa receptores pré-sinápticos inibitórios, né, o 5-HT1A, o que inibe a liberação de serotonina. Então, num primeiro momento, né, nenhum efeito clínico é observado porque não há alterações, né, elevações significativas nos níveis de serotonina, tá? Aqui nessa fenda sináptica. E, gente, vale destacar que em alguns pacientes, né, essa ativação desse receptor pré-sináptico é tão intensa que pode levar a uma redução dos níveis de serotonina na fenda sináptica para valores menores aos observados antes do início do tratamento. Né? Então, alguns pacientes podem até, no primeiro momento, reclamar de uma piora do quadro, né? Por conta dessa ativação desses receptores pré-sinápticos. Só que, com a continuidade do tratamento, né, a ativação persistente desse receptor pré-sináptico leva à sua dessensibilização. Então, com isso, então, a gente acaba observando uma maior liberação e acúmulo de serotonina na fenda sináptica. Então, essa serotonina em excesso vai ativar de forma excessiva o receptor 5-HT, os receptores de serotonina, levando a vias de sinalização que vão acabar culminando na produção do BDNF, né, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é importante para produzir neuroplasticidade. Então, lá no córtex pré-frontal, na amígdala e no hipocampo, o BDNF vai aumentar o número, né, de sinapses, aumentando, portanto, a função neuronal nessas regiões do sistema nervoso central, resgatando, portanto, o paciente do quadro depressivo. No entanto, novamente, essa dessensibilização dos receptores pré-sinápticos, a produção do BDNF e a sua ação leva de 3 a 4 semanas para ocorrer, o que justifica, portanto, a defasagem terapêutica observada durante o tratamento com os antidepressivos.
Com relação à farmacocinética, né, esses agentes são administrados por via oral, tá? Tem uma meia-vida variável, né, de 18 a 24 horas. A fluoxetina pode chegar a 96 horas, né, por conta do seu metabólico que é ativo. Tá? São agentes metabolizados no fígado. Tá? Vale lembrar que a fluoxetina e a paroxetina inibem o citocromo P450, né, o CYP2D6. E isso pode acabar resultando em importantes reações adversas, né, principalmente no paciente idoso, né, que faz uso de diversos medicamentos. Né, então, é importante conhecer, né, quais são os medicamentos que o paciente faz uso com o intuito de identificar possíveis interações medicamentosas que possam resultar em reações adversas. Né? Não se pode associar esses agentes com os antidepressivos tricíclicos porque os inibidores seletivos da recaptação de serotonina podem, né, aumentar a disponibilidade dos agentes tricíclicos, aumentando, portanto, o risco de toxicidade. As reações adversas relacionadas aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina são causadas pela maior disponibilidade de serotonina no sistema nervoso central, causando, por exemplo, insônia, anorexia, né, pelo aumento da disponibilidade de serotonina, por exemplo, no hipotálamo, né, que é uma importante região, né, que regula sono, que regula o apetite. Né, também pode causar náuseas e diminuição na libido, problemas na ejaculação e orgasmo. Né? Então isso se dá tanto pela maior disponibilidade de serotonina, né, tanto no encéfalo como também na medula, né, espinhal, como também pode ser um efeito direto desses fármacos no trato geniturinário. Né? Então, por exemplo, fluoxetina, sertralina são capazes de reduzir a contração da musculatura lisa do ducto deferente do epidídimo, reduzindo, portanto, a emissão do sêmen durante a ejaculação. Isso é tão importante que esses fármacos eles são empregados, por exemplo, no tratamento da ejaculação precoce. Né? Então, são fármacos que reduzem a contração, né, do músculo liso do ducto deferente, por exemplo, reduzindo, portanto, né, a ejaculação precoce. Né? Então, hoje em dia, quando a gente fala de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, dá-se muito destaque aos problemas sexuais que esses fármacos podem causar, né? Que é uma queixa bastante recorrente dos pacientes que fazem uso desse tipo de fármaco. Em seguida, nós temos os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, como a venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina e o milnaciprano. Né? Então, são agentes que inibem tanto o transportador de serotonina como de noradrenalina, tendo maior preferência para o transportador de serotonina, né, em relação ao transportador de noradrenalina. Então, esses fármacos eles foram desenvolvidos com o intuito de termos agentes, né, com eficácia similar aos antidepressivos tricíclicos, né, por bloquear tanto o transportador de serotonina como de noradrenalina, mas em contrapartida termos fármacos mais seguros, né, sem causar efeitos antimuscarínicos, antihistaminérgicos, antiadrenérgicos e também com menor risco de efeitos tóxicos na superdosagem. E o que foi o caso. Né? Então são agentes efetivos e também bastante seguros, né, do ponto de vista das reações adversas, o que acabou aumentando em muito o seu uso no tratamento da depressão. Tá? Então são agentes que inibem tanto a SERT como a NET, aumentando a neurotransmissão serotoninérgica e noradrenérgica após 3 ou 4 semanas do início do tratamento. Né? Então também apresentam defasagem terapêutica. Com relação à farmacocinética, né, são agentes bem absorvidos por via oral, têm uma meia-vida de 6 a 15 horas, são agentes metabolizados no fígado, né, muito embora o milnaciprano não sofra metabolismo, seja eliminado de forma inalterada na urina. Né? Então são agentes, como por exemplo a venlafaxina, que é metabolizado pelo citocromo P450, mas em compensação não sofre
não é capaz, né, de inibir ou de induzir essas enzimas, o que acaba sendo, né, uma característica muito interessante deste fármaco, principalmente naquele paciente que está em politerapia. Bom, gente, com relação às reações adversas, elas são bastante similares aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tá? Então também causa insônia, dor de cabeça, náusea, anorexia e disfunção sexual, né? Que acaba sendo também um ponto bastante negativo da utilização desses agentes. Bom, então falamos dos principais agentes antidepressivos, né? Que são os tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, né? Então são os agentes mais empregados, porque são agentes efetivos e bastante seguros no tratamento, né, da depressão, né? Com relação, obviamente, aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, né? Os antidepressivos tricíclicos ainda são muito utilizados por conta do seu baixo custo, mas em contrapartida são fármacos menos seguros, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho de outros agentes que também podem ser empregados no tratamento da depressão. Então nós temos a bupropiona, né, que é bastante utilizado principalmente em associação com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina para aumentar a resposta antidepressiva. É um agente também bastante utilizado no tratamento do tabagismo. É um fármaco que aumenta, né, a disponibilidade de noradrenalina e de dopamina, tá, no sistema nervoso central, o que aparentemente, né, está relacionado aos seus efeitos antidepressivos. Para o tratamento do tabagismo, né, o bloqueio do transportador de dopamina parece ser o mais importante, né, porque vai aumentar a disponibilidade de dopamina, por exemplo, no núcleo accumbens, né, o que, portanto, reduz a necessidade, né, do uso do cigarro, né? Então a gente vai ter uma aula, né, a nossa próxima videoaula, onde a gente vai falar um pouquinho mais da bupropiona no tratamento do tabagismo. Então é um agente utilizado por via oral, tá? Metabolismo hepático, eliminação na urina, e tem como principais reações adversas a insônia, enjoo e vômitos. Outro agente é a reboxetina, né, que é um agente seletivo da recaptação de noradrenalina, tá? É um fármaco em que os estudos clínicos demonstram que ele é interessante no tratamento de pacientes com depressão grave, tá? Então acaba sendo a sua principal indicação. É administrado por via oral, né? Meia vida de 13 horas. Metabolismo hepático e excreção na urina, né? E as reações adversas, insônia, tontura e diminuição do apetite. Temos também a mirtazapina e miazerina, né, que são agentes multialvos, né? Então eles produzem os seus efeitos pelo bloqueio de múltiplos receptores, tá? Então são agentes capazes de bloquear o receptor alfa-2, o que no fim das contas gera aumento da disponibilidade de noradrenalina e de serotonina. Bloqueia o receptor 5-HT3, né, o que aumenta a disponibilidade de noradrenalina. Bloqueio do receptor 5-HT2A e C, o que aumenta a liberação de noradrenalina. E o bloqueio do receptor H1, né, que causa sedação. Né? Então são fármacos muito utilizados em pacientes com depressão e com insônia, né, visto que a capacidade desses agentes de causar sedação pode ser utilizada neste sentido, né? O bloqueio do receptor 5-HT2A e C, por exemplo, pela mirtazapina, faz com que esse agente tenha menor capacidade de promover efeitos sexuais, né? Como aqueles observados para os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, né? Então acaba também sendo uma vantagem para esse agente. Para a miazerina isso não é observado, né? Pelo menos não de forma clara. É um agente que também pode causar importantes disfunções sexuais. Trazodona também é um agente multialvo, né? Ele é capaz de bloquear o CERT, né, que é o transportador de serotonina, e também o receptor 5-HT2A e C, alfa-1 e H1,
né? O que gera, com bloqueio do receptor 5-HT2A, menor disfunção sexual, né? Insônia e aumento da liberação de noradrenalina e dopamina, enquanto que o bloqueio do receptor alfa-1 e H1 pode causar sedação e hipotensão, né? Então também é um agente multialvo, que além de bloquear receptores, também bloqueia o transportador de serotonina. Então é um agente relativamente jovem, né, em comparação aos outros agentes antidepressivos. Tem como principal reação adversa a tontura, náusea e a sedação, né? Então aqui só para mostrar para vocês, né, a diferença do mecanismo de ação da fluoxetina para a trazodona, né? Então a fluoxetina, ao bloquear a recaptação de serotonina, aumenta a disponibilidade de serotonina, o que gera maior ativação de receptores 5-HT1, né, o que gera efeitos antidepressivos. Em comparação, a ativação excessiva do receptor 5-HT2A e C pós-sinápticos leva à disfunção sexual e à insônia, né? Só que a trazodona, né, ela atua de forma multialvo, bloqueando a CERT e também o receptor 5-HT2A e 5-HT2C pós-sináptico, né, o que evita a disfunção sexual e a insônia e favorece apenas os efeitos antidepressivos, né? Então, isso aqui só para mostrar para vocês a vantagem da trazodona em relação à fluoxetina, que se dá basicamente, né, pela ausência de efeitos sexuais e também reação adversa do tipo insônia. Bom, em seguida então a gente, né, aborda o transtorno bipolar e os fármacos que são utilizados para essa condição, né? Então no transtorno bipolar nós temos uma oscilação entre estados de mania, né, onde o paciente apresenta euforia, irritabilidade, hiperatividade, falta de sono. Então o paciente ele pode passar alguns meses no estado maníaco e rapidamente esse paciente ele pode oscilar para um estado depressivo, né, com tristeza, falta de interesse, pensamentos suicidas, né? Então o paciente ele pode ficar, né, oscilando entre esses estados de mania e de depressão. Com relação às alterações neuroquímicas, né, ainda não se conhece muito bem, mas acredita-se que no estado de mania o paciente apresenta aumento da liberação de noradrenalina, dopamina e glutamato e redução da liberação de serotonina, assim como também importantes vias intracelulares elas podem estar alteradas, né? Então a gente pode ter aumento da formação de IP3, da ativação da proteína quinase C, redução, ou melhor dizendo, aumento da atividade da GSK3, né? Então isso pode acabar resultando, né, no quadro de mania. Por outro lado, na depressão a gente tem, né, redução da disponibilidade de noradrenalina, dopamina e de serotonina, né? Então o paciente ele fica, né, com essas alterações, né, na neurotransmissão de diferentes neurotransmissores no sistema nervoso central. E a grande dúvida que fica é o que faz um paciente, né, mudar, né, de um estado de mania para um estado de depressão, né, o que faz esse switch, né? Então isso ainda é algo que não está bem consolidado na literatura. Com relação ao tratamento, né, então nós temos os agentes estabilizadores do humor, que são capazes de resgatar o paciente do quadro de mania ou do quadro de depressão, fazendo com que o humor do paciente ele fique, né, entre aspas, normal. Então nós temos o lítio, os anticonvulsivantes e os antipsicóticos atípicos, né, que vão ser eficazes tanto no resgate do paciente, né, do quadro de mania, como também podem ser interessantes para resgatar o paciente do quadro de depressão que ocorre no transtorno bipolar, né, fazendo com que então o paciente ele retorne para o seu humor normal e a continuidade do tratamento impede, né, a oscilação do humor, né, o que faz com que esses agentes sejam caracterizados como fármacos estabilizadores do humor. Então, por exemplo, para o tratamento de um quadro de mania, né, o lítio, a risperidona, ácido valproico e carbamazepina são interessantes. No tratamento da depressão bipolar, né, do quadro de depressão no transtorno bipolar, lítio, quetiapina,
lamotrigina e associações entre olanzapina, lítio, ácido valproico com fluoxetina são interessantes, né? Quando eu falo associação, gente, é olanzapina mais fluoxetina, tá? Lítio mais fluoxetina ou ácido valproico ou valproato com fluoxetina, né? Então é uma associação que também pode ser utilizada para resgatar o paciente do quadro depressivo no transtorno bipolar. E o fármaco utilizado, né, para o resgate do paciente da mania ou da depressão, eles devem ser mantidos, né, para evitar oscilações do humor, né? Então, isso é o que se recomenda nas diretrizes brasileiras, tá? Que eu vou submeter no CIGA. Então, vocês podem, né, fazer uma leitura para conhecer como se dá, portanto, o protocolo, né, de tratamento dos pacientes com transtorno bipolar. Na nossa aula eu vou abordar principalmente, né, aspectos relacionados ao mecanismo de ação desses agentes e as suas principais indicações. Bom, gente, com relação ao lítio, né, o lítio sem dúvida é um dos principais fármacos estabilizadores do humor. Ele é utilizado tanto na profilaxia, né, do transtorno bipolar, com o intuito de evitar, né, o surgimento de um quadro de mania ou de depressão, como também ele é utilizado, né, de forma aguda para resgatar o paciente de um quadro de depressão e de um quadro de mania, né? No caso da mania, especialmente associado a outros agentes, né, em especial a risperidona, que é um antipsicótico atípico. Então é um fármaco utilizado por via oral, tá? É um fármaco que tem uma janela terapêutica bastante estreita, tá? Então é recomendado durante o uso com lítio a sua determinação bioquímica para verificar se a concentração plasmática ela está dentro da faixa terapêutica, tá? Com o intuito principalmente de evitar efeitos tóxicos, tá? Então é um agente um pouco complicado, porque ele é capaz de causar hipotireoidismo, alterar a função renal, né? Pode causar diabetes insípidos. Então isso é bastante importante quando a gente pensa no lítio, né? Com relação ao mecanismo de ação do lítio no transtorno bipolar, né, o seu mecanismo de ação exato, ele não é sabido, tá? No entanto, acredita-se que o lítio ele possa atuar em diferentes pontos, né, da neurotransmissão noradrenérgica, dopaminérgica e serotoninérgica, o que pode acabar fazendo com que esse fármaco tenha a capacidade de resgatar o paciente de um quadro de mania, de um quadro de depressão e evitar, né, futuras oscilações do humor. Tá? Então é descrito, por exemplo, que o lítio ele reduz a liberação de noradrenalina e de dopamina e aumenta a liberação de serotonina. Né? Então esse aumento da liberação, ou melhor dizendo, essa inibição da liberação de noradrenalina e de dopamina é importante no quadro de mania. Por outro lado, o aumento da liberação de serotonina é importante tanto no quadro de mania como no quadro da depressão, né, no transtorno bipolar. É um fármaco também que atua pós-sinapticamente, né, alterando vias de sinalização. Então é um fármaco que impede a ativação da proteína GS, da proteína G inibitória, né, nos receptores metabotrópicos para noradrenalina e dopamina. É um fármaco também que evita, né, a reciclagem do IP3, né, em um fosfolipídio, o PIP2, o que a longo prazo acaba reduzindo os níveis, né, de formação de IP3. Né? Lembrando que na mania, né, ocorre uma maior formação de IP3 nos neurônios. O lítio também inibe a proteína quinase C, né, o que parece que está alterado no quadro da mania. E o lítio inibe a proteína GSK3, que é a glicogênio sintase quinase, né, que é uma enzima, por exemplo, muito importante quando inibida, né, porque aumenta os níveis dessa beta-catenina, que é uma proteína bastante importante para a sobrevivência celular do neurônio. Tá? Então isso também acaba sendo interessante, né, como uma ação estabilizadora do humor para o lítio. Né? Então perceba que o mecanismo de ação do lítio é múltiplo, tá? E
mecanismo de ação acaba sendo interessante para resgatar o paciente de um quadro de mania, de um quadro de depressão, funcionando também a longo prazo como estabilizador do humor. Com relação às reações adversas, os pacientes podem apresentar tremores, tá? Então até 70% dos pacientes, ganho de peso, diabetes insípidos ou nefrogênico, né? Porque o lítio interfere na ação da vasopressina, né? Ou hormônio antidiurético. Hipotireoidismo, né? Porque o lítio interfere na produção dos hormônios tireoidianos, na tireoide. Dermatite, foliculite, psoríase, né? Então algumas reações de hipersensibilidade e em altas doses, né? Acima de 3 miliequivalentes por litro, o lítio pode causar náuseas, confusão mental, convulsões e até mesmo coma, né? Então é muito importante a determinação plasmática desse agente com o intuito de evitar a superdosagem. Anticonvulsivantes também podem ser utilizados no tratamento do transtorno bipolar, né? Em especial a carbamazepina, o ácido valproico e a lamotrigina, né? O mecanismo de ação pelo qual esses fármacos são efetivos no tratamento do transtorno bipolar não é totalmente conhecido, mas acredita-se que envolva, né, uma redução da transmissão glutamatérgica, né? Então esses fármacos são inibidores dos canais de sódio, né, o que reduz a atividade nervosa, né, em especial a neurotransmissão glutamatérgica, né, que na mania está exacerbada. No entanto, esses fármacos também podem ter outros efeitos que podem ser interessantes no tratamento do transtorno bipolar, como, por exemplo, o ácido valproico, que é capaz de reduzir a atividade da proteína GSK3, né, o que aumenta os níveis de beta-catenina e a sobrevivência celular. Né? A carbamazepina também tem algumas ações intracelulares. Tá? Então, são agentes anticonvulsivantes, que vamos falar em maiores detalhes na nossa próxima videoaula, que são interessantes no tratamento da mania aguda, né, no caso do valproato e da carbamazepina, né, pela redução da atividade neuronal do glutamato, enquanto que a lamotrigina ela parece ter, né, maior importância no tratamento da depressão bipolar, né, para resgatar o paciente do quadro depressivo, né, desse transtorno. No entanto, vale destacar que a lamotrigina ela deve ser terceira opção, né, neste caso. Né. No caso da depressão bipolar, o fármaco de primeira escolha é o lítio, né, seguido da quetiapina e somente a lamotrigina em terceira escolha. Né. Enquanto que para o tratamento da mania aguda, o ideal são associações, né, onde a primeira escolha é o lítio com a risperidona, a segunda escolha é o ácido valproico com a olanzapina, né, que é um antipsicótico atípico, e a terceira escolha é a carbamazepina com quetiapina, tá? Mas são agentes empregados, né, e é importante que a gente conheça. Aqui nós temos a sua farmacocinética e as reações adversas, náuseas, vômitos, cefaleia e diarreia, tá? O mecanismo de ação dos anticonvulsivantes nós vamos falar em maiores detalhes na aula do tratamento das epilepsias. Tá? Antipsicóticos atípicos, né? Os recomendados são a olanzapina, a risperidona e a quetiapina. Então são agentes que, como vimos na aula passada, são capazes de bloquear o receptor 5-HT2, né? E o receptor D2 para a dopamina. Então, aparentemente, o bloqueio desses dois receptores são capazes, de alguma forma, de regular, né, a neurotransmissão que está alterada no transtorno bipolar. Então, são agentes utilizados tanto no tratamento da mania aguda, né, em associação com lítio ou valproato, né, no caso da risperidona e da olanzapina, e no tratamento da depressão bipolar, em monoterapia, a quetiapina e a olanzapina, né, sendo a quetiapina a segunda opção, né, o lítio é a primeira, e a olanzapina em associação com a fluoxetina, né, sendo aí a quarta opção para o tratamento da depressão que ocorre no transtorno bipolar. Tá? Então aqui estão as suas dosagens e farmacocinética.
E as reações adversas, né, como aumento de peso, alteração no perfil de triglicerídeos, colesterol, sonolência. Né, a gente discutiu isso daqui com maiores detalhes na nossa aula passada sobre agentes antipsicóticos. Então, gente, aqui está a bibliografia recomendada, tá? Qualquer dúvida com relação à temática, é só escrever lá no fórum do SIGA ou me enviar. Né? É só enviar um e-mail que a gente retira essas dúvidas. Bom, vamos agora à nossa segunda parte desta videoaula, onde nós vamos abordar o tratamento das doenças neurodegenerativas, né? Em especial o Parkinson e o Alzheimer, porque são, sem dúvida, as principais doenças neurodegenerativas que acometem a população hoje em dia. Então, gente, as doenças neurodegenerativas, elas são causadas pela perda progressiva e irreversível de grupos de neurônios específicos, né? Que no caso do Parkinson, essa doença é causada pela perda de neurônios dopaminérgicos, né, que se originam da substância negra, né, e enviam projeções para os núcleos da base. Né? E essa via nigroestriatal é muito importante para o controle motor do nosso organismo. Tá? Então a perca desses neurônios dopaminérgicos da substância negra, né, acaba resultando em importantes alterações motoras, como a bradicinesia, né, que é a redução ou lentidão dos movimentos, tremores, né, alterações na marcha. Né? Enquanto que no Alzheimer, essa doença está relacionada à perda de neurônios colinérgicos no hipocampo e no córtex, o que vai gerar, no primeiro momento, os sintomas cognitivos associados a essa doença, né? Como, por exemplo, a redução da memória. Tá? Tanto a doença de Parkinson como a doença de Alzheimer, elas têm algo em comum. Né? Então, a redução ou a morte dos neurônios dopaminérgicos ou colinérgicos estão relacionados ao acúmulo de proteínas, né, mal dobradas, levando, portanto, à formação de agregados, e esses agregados, então, geram uma neurotoxicidade, o que leva, portanto, à morte desses neurônios. Né? Então, quando as proteínas elas são formadas, né, elas se dobram com o intuito de assumir, né, uma conformação espacial que vai permitir, portanto, a sua correta função. Só que no momento, né, só que em alguns momentos, essa proteína ela pode se dobrar de forma errada, né, levando à exposição de aminoácidos hidrofóbicos, e esses aminoácidos hidrofóbicos podem acabar, né, fazendo com que essa proteína interaja, né, com outras proteínas dobradas erroneamente ou com a membrana, né, da célula ou de componentes intracelulares, levando, portanto, à alteração na função dessa célula e, consequentemente, à sua morte. Né? Lembrando que quando a proteína ela é dobrada corretamente, esses aminoácidos hidrofóbicos eles tendem a estar no interior dessa proteína. Né? E quando ela é dobrada erroneamente, esses aminoácidos hidrofóbicos eles ficam expostos. Só que normalmente as nossas células possuem mecanismos para eliminar essas proteínas que são dobradas erroneamente, né? O que evita, portanto, a sua interação com os componentes intracelulares e, consequentemente, a sua toxicidade. Só que com o tempo, o que é que ocorre? Né? Essas proteínas dobradas erroneamente elas podem acabar se acumulando, seja por conta, né, de uma redução dos mecanismos de eliminação intracelular ou por conta da maior formação dessas proteínas, né, mal dobradas. Essas proteínas dobradas erroneamente podem se aglomerar, né, formando oligômeros, em seguida agregados insolúveis, e esses agregados insolúveis formam depósitos intra- ou extracelulares que podem acabar resultando numa neurotoxicidade. Né? No caso do Alzheimer, essas proteínas, né, dobradas erroneamente, elas se acumulam ao longo do tempo, né, chegando ao ponto, portanto, de, né, causar uma redução drástica
no número de neurônios colinérgicos e, consequentemente, a sintomatologia associada a essa doença. Então, no caso do Alzheimer, nós temos a proteína beta-amiloide, a proteína tau, né? E no caso do Parkinson, a gente tem a alfa-sinucleína, né? Que é responsável, portanto, por produzir, né, a destruição de neurônios específicos. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre essas doenças, né, o Parkinson e o Alzheimer, e vamos falar também do tratamento farmacológico atualmente disponível. Né? Então, no caso do Parkinson, o Parkinson é uma paralisia agitante ou trêmula, né, onde a sintomatologia ela começa a surgir a partir dos 60 anos, e esses sintomas são formados por bradicinesia, rigidez muscular, tremores, alterações na marcha e grau variável de comprometimento cognitivo. Né? E a doença de Parkinson ela é causada pela perda de neurônios dopaminérgicos pigmentados da parte compacta da substância negra do mesencéfalo. Né? Então, quando essa perda ela atinge de 70% a 80%, os pacientes começam a experimentar a sintomatologia associada ao Parkinson. Né? Então, aqui a gente tem a substância negra, né, o NIGRA, de um paciente normal e aqui de um paciente com Parkinson. Então, vocês percebam, né, uma drástica redução na quantidade de neurônios dopaminérgicos. Então, quando essa redução atinge valores acima de 80%, o paciente ele começa a experimentar a sintomatologia associada ao Parkinson. E como a gente comentou lá atrás, né, o principal fator responsável pela morte dos neurônios dopaminérgicos é a alfa-sinucleína, né, que é uma proteína que tem como principal função no neurônio dopaminérgico o controle da exocitose de dopamina. Então, se por algum motivo, né, mutação, estresse oxidativo, tá, essa alfa-sinucleína ela pode se dobrar de forma errada, o que permite, portanto, a formação de conglomerados, né, dímeros, oligômeros, fibrilas, e essas fibrilas elas se associam de forma a formar, né, os corpos de Levy, né, que é a principal característica microscópica encontrada na doença de Parkinson. Né, e esses corpos de Levy nada mais são do que aglomerados de alfa-sinucleína. Né? E esses oligômeros, gente, né, eles acabam sendo bastante importantes porque eles interagem com a membrana celular, né, da própria célula, né, levando, portanto, a uma maior permeabilidade a íons, né, como, por exemplo, íons cálcio. Então, a entrada excessiva de cálcio causa excitotoxicidade, né, levando, consequentemente, à morte do neurônio. Além disso, esses oligômeros interagem com a membrana do retículo endoplasmático e da mitocôndria, levando, portanto, à disfunção dessas organelas e à ativação de vias de sinalização que levam à morte dos neurônios. Tá? Então, isso acaba sendo, né, diretamente responsável pela morte dos neurônios dopaminérgicos da via nigroestriatal, né, que são neurônios que têm origem da substância negra e enviam projeções para os núcleos da base, em especial o estriado. Tá? Então, gente, esses neurônios dopaminérgicos eles são muito importantes no controle motor, né? Como a gente já falou rapidamente na aula sobre antipsicóticos. Né? Então, esses neurônios dopaminérgicos que surgem da substância negra enviam projeções para o estriado, onde a dopamina liberada atua por meio de receptores D2 inibitórios, regulando a função de interneurônios colinérgicos. Né? E essa acetilcolina liberada atua em receptores muscarínicos em neurônios GABAérgicos, né, regulando, portanto, a via neuronal responsável pelo controle motor, né, levando, portanto, à ativação correta de neurônios glutamatérgicos, né, do córtex cerebral e, consequentemente, a atividade motora normal. Só que no Parkinson, o que é que ocorre? Ocorre destruição, né, morte dos neurônios dopaminérgicos, né, e os neurônios dopaminérgicos vivos, né, ainda funcionais, eles têm uma redução da liberação de dopamina. Então isso reduz, né, a função da dopamina aqui no estriado, né, que é uma função inibitória,
resultando em menor ativação do receptor D2, né, que é inibitório, o que leva então a super estimulação ou liberação de acetilcolina, né, que vai ativar de forma excessiva neurônios GABAérgicos, levando a maior liberação de GABA e, consequentemente, né, alterando as vias neuronais responsáveis pela regulação da atividade motora. Então, no fim das contas, a gente tem menor liberação de glutamato, né, por neurônios glutamatérgicos do córtex cerebral, o que resulta nos tremores e na rigidez muscular, né? Então, esse mecanismo fisiopatológico ele é importante porque ele ajuda a gente a entender as estratégias terapêuticas que são utilizadas no tratamento do Parkinson, que nada mais é do que, né, aumentar essa neurotransmissão dopaminérgica, que se dá tanto, né, pelo aumento da disponibilidade de dopamina ou pela ativação do receptor D2, né? Ou também outra estratégia é bloquear os receptores muscarínicos, reduzindo essa superativação colinérgica dos neurônios GABAérgicos, né? Então isso tende a ter um efeito benéfico no tratamento do Parkinson, tá? Então, gente, novamente, ó, as estratégias farmacológicas na doença de Parkinson está relacionada, portanto, ao aumento da neurotransmissão dopaminérgica, que se dá, né, pelo aumento da síntese de dopamina, né, pelo fármaco levodopa, pela ativação direta do receptor D2, né, como faz o pramipexol, ou pela redução do metabolismo da dopamina, né, como se faz pelos inibidores seletivos da monoamino oxidase, né? Não sei se eu fui claro, mas a ação inibitória da dopamina no estriado se dá pela ativação do receptor D2, né, que é um receptor inibitório, modulando, né, a função desse neurônio colinérgico. E no Alzheimer e no Parkinson, né, essa menor liberação de dopamina resulta em uma menor ativação do receptor D2 inibitório, consequentemente levando a um maior estímulo, né, uma maior estimulação, né, uma maior liberação da acetilcolina e a ativação do receptor muscarínico. Tá? Então, o que justifica, portanto, o uso de agonistas do receptor D2 como pramipexol. E temos também os agonistas muscarínicos, como o biperideno, trexifenidil, difenidramina, né, que podem ser utilizados também no tratamento do Parkinson com o intuito de evitar, né, de reduzir a ação da acetilcolina liberada de forma excessiva no estriado desses pacientes. Então agora a gente vai falar um pouquinho, né, rapidamente, sobre os fármacos que são utilizados no tratamento do Parkinson, começando a abordar, né, a falar sobre a levodopa, né, que é um dos principais agentes, né, utilizados no tratamento do Parkinson. A levodopa, gente, ele é um profármaco, né, é um precursor para a dopamina, como a gente vai ver já já, né, a L-dopa, que é a levodopa, ele é substrato para a enzima dopa-descarboxilase, levando, portanto, à formação de dopamina. Tá? Então é considerado o agente mais eficaz no tratamento da doença de Parkinson, né? Muito embora esse fármaco possa trazer consigo, a longo prazo, importantes alterações motoras do paciente, né? O que pode acabar dificultando um pouco o tratamento do Parkinson utilizando a levodopa. Né? Então, a longo prazo, esses fármacos, né, esse fármaco, a levodopa, pode causar discinesia, né, pelo pico plasmático promovido pela levodopa e o fenômeno de liga-desliga, né, pelas rápidas flutuações nos níveis de dopamina no sistema nervoso central. Mas, em geral, a levodopa ela é muito importante, principalmente em pacientes mais velhos, tá? Com importantes prejuízos funcionais causados pelo Parkinson. Tá? Então, é um fármaco bastante efetivo no tratamento dessa condição. E, normalmente, gente, a levodopa ela é administrada em conjunto com a carbidopa ou com a benzerazida, tá? Que são fármacos capazes de inibir descarboxilases periféricas.
Então, na ausência da carbidopa ou da benzerazida, somente uma pequeníssima fração da levodopa alcançaria o sistema nervoso central, porque grande parte deste fármaco seria metabolizado perifericamente em dopamina, né? E isso acaba causando, né, tendo duas consequências principais. A primeira delas, né, é uma redução da biodisponibilidade da levodopa no sistema nervoso central. E a segunda delas é que a conversão da levodopa em dopamina na periferia, né, no intestino, na corrente sanguínea, né, do nosso organismo, essa dopamina pode causar importantes reações adversas gastrointestinais, como náuseas, e também hipotensão, né? Então, duas reações adversas que poderiam limitar um pouco o uso da levodopa. Só que o bloqueio dessas carboxilases periféricas, né, dessas descarboxilases periféricas, evita a conversão da levodopa, né, na periferia, aumentando a disponibilidade de levodopa no sistema nervoso central e reduzindo o risco de reações adversas periféricas. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. É um agente utilizado por via oral, né? Deve ser administrado 1 hora antes ou 1 hora e meia após as refeições, porque a levodopa ela compete com os aminoácidos da alimentação, né? Então, se administrado em conjunto com as refeições, a levodopa pode ter um prejuízo na sua absorção, né? Por conta dessa competição por transportadores de aminoácidos no intestino, né? Então é um fármaco que tem uma meia-vida relativamente curta. Né? E o que justifica, gente, o uso desse fármaco no tratamento do Parkinson, né? Porque a levodopa, ela é o precursor, né, da dopamina, tá? Então a levodopa ela é captada, né, pelo transportador de tirosina e no neurônio dopaminérgico, no sistema nervoso central, a levodopa ela é convertida em dopamina pela ação da dopa descarboxilase, né? Com isso, então, a gente tem maior produção de dopamina, né? Maior armazenamento de dopamina e maior liberação desse neurotransmissor, né? O que aumenta a neurotransmissão dopaminérgica no estriado, reduzindo, portanto, consequentemente, a sintomatologia do Parkinson. Tá? Só que, quando esse fármaco ele é administrado por via oral, tá? Grande parte desse fármaco ele é descarboxilado perifericamente, né, por enzimas localizadas no intestino, levando, portanto, à formação da dopamina, né, na periferia. E essa dopamina, produzida perifericamente, ela pode causar reações adversas gastrointestinais e também pode causar hipotensão, tá? Que seriam duas reações adversas típicas da levodopa devido à sua, né, conversão em dopamina na periferia. E com isso, né, a dopamina ela não consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica, então a gente acaba reduzindo a quantidade de levodopa que chega ao sistema nervoso central, né, porque grande parte dessa levodopa foi metabolizada perifericamente. Então, uma estratégia a ser adotada é a administração conjunta da levodopa com a carbidopa ou benzerazida, que são fármacos capazes de inibir essas descarboxilases periféricas, né? Resultando, portanto, em um aumento da disponibilidade de levodopa, né? Maior quantidade de levodopa que alcança o sistema nervoso central, levando, portanto, a maior formação de dopamina, tá, no sistema nervoso central dos pacientes com Parkinson, aumentando, portanto, a neurotransmissão dopaminérgica. Tá? Então, gente, na ausência da carbidopa, grande parte da levodopa seria metabolizada perifericamente e nada chegaria no sistema nervoso central. No entanto, na presença da carbidopa e da benzazerida, né, ocorre inibição dessas descarboxilases periféricas, aumentando a disponibilidade de levodopa e, consequentemente, a quantidade desse fármaco que alcança o sistema nervoso central. Com relação às reações adversas à levodopa, né, as principais reações adversas são a discinesia, né, e o fenômeno de liga-desliga. Né? A discinesia ela é o resultado, né, de a discinesia, o fenômeno de liga-desliga,
ela ocorre principalmente com o tratamento crônico, né, associado à levodopa, né. Não se sabe muito bem, mas com o tratamento crônico, a janela terapêutica da levodopa ela é reduzida, o que acaba favorecendo, né, a discinesia que ocorre com o pico, né, da levodopa, né, e o fenômeno de liga-desliga que ocorre pela rápida oscilação dos níveis de levodopa no sistema nervoso central. Né? Então o paciente ele aqui fica no estado de ON, né, onde ocorre os efeitos terapêuticos da levodopa e rapidamente ele oscila para um estado desligado, né, com rápido surgimento dos sintomas. Né? Quando o paciente faz uso da levodopa, ele sai do tempo desliga, né, onde ocorre a ausência dos efeitos terapêuticos da levodopa, passa, né, para a fase ligada, né, ou seja, para a fase onde ocorrem os efeitos terapêuticos da levodopa. Né? Então ele fica oscilando rapidamente entre o liga-desliga e também, né, apresentando fenômenos de cinesia. Né? Então isso aqui é observado, gente, principalmente com o tratamento a longo prazo, com a levodopa. Né? Então a levodopa ela tem uma meia-vida bastante curta, o que faz com que ocorra rápidas oscilações, né, da levodopa e, consequentemente, da dopamina no sistema nervoso central, o que leva a alterações adaptativas que acabam reduzindo a sua janela terapêutica, né, permitindo, portanto, tanto o surgimento da discinesia, né, que vai ocorrer aqui ó, com o pico plasmático, né, da levodopa e maior produção de dopamina, e o fenômeno liga-desliga, que vai estar associado à rápida flutuação dos níveis de levodopa e da produção de dopamina. Né? Então o paciente ele oscila rapidamente de um estado ligado para um estado desligado. Né? E ao fazer uso novamente da levodopa e tendo a produção de dopamina, o paciente sai do estado desligado, entra no estado ligado, podendo ter discinesias. Tá? E isso vai, né, oscilando durante as administrações da levodopa. Tá? Então aqui mostrar para vocês como seria uma discinesia. ¿Qué pasaría si de repente un día... Né? Então o paciente apresenta movimentos involuntários, né, principalmente da face, pescoço e membros. Né? Tá? Então isso aqui é causado principalmente, né, quando a levodopa alcança o seu pico plasmático, né, após um tratamento longo. E a gente tem também aqui o fenômeno de liga-desliga. Né? Então o paciente ó, ele está saindo da fase ligada e entrando na fase desligada. Ó. Então vai começar os tremores. Percebam que é uma oscilação bastante rápida. Tá? Né? Então ele já está ó, entrando na fase desligada. Logo em seguida, então, ele vai fazer uso da levodopa. Né? E rapidamente, então, ele vai ter uma melhora desse quadro. Né? Então ele deu uma pausa, ó, fez o uso da levodopa. E percebam que é um paciente normal. Tá? Então isso ocorre principalmente, né, com o tratamento a longo prazo, com a levodopa, visto que ocorre uma redução da janela terapêutica para este fármaco, que faz com que as oscilações da levodopa e, consequentemente, da dopamina gere, né, a discinesia tardia, né, pelo pico de levodopa, né, e consequentemente da produção de dopamina e também, né, o fenômeno de liga-desliga, onde o paciente oscila de um estado, né, onde a levodopa apresenta seus efeitos terapêuticos para um estado onde, né, a levodopa não produz efeitos terapêuticos e o paciente apresenta uma piora do seu quadro clínico. Tá? Então, em geral, né, a levodopa, né, as diretrizes recomendam que a levodopa seja utilizada em pacientes mais idosos, né, onde o risco dessas flutuações motoras ela acaba tendo menor impacto do que pacientes mais jovens. Né? Mas se é um paciente jovem, né, mesmo assim com grande prejuízo funcional da atividade motora, a levodopa acaba sendo também indicada para este paciente. Outras reações adversas, né, relacionadas à levodopa, náuseas e hipotensão postural, que se dá pela conversão da levodopa em dopamina, né, na periferia, no trato gastrointestinal especialmente. Então essas reações adversas elas tendem a ser
limitadas ou diminuídas pelo uso da carbidopa ou da benzerazida, e delírios e alucinações pelo aumento da formação de dopamina no sistema límbico, né, o que pode, portanto, aumentar a neurotransmissão dopaminérgica em regiões como a amígdala, hipocampo, né, resultando, portanto, nesse tipo de efeito, né, que é relativamente raro. Em seguida, nós temos os agonistas dopaminérgicos, né, como a bromocriptina e pramipexol. Tá? Então, são agentes muito utilizados principalmente em pacientes jovens com prejuízo funcional. Né? São agentes que têm maior meia-vida em relação à levodopa, então acaba impedindo, né, ou reduzindo o surgimento dessas alterações motoras, né? Visto que quando esses fármacos eles são administrados, né, os agonistas dopaminérgicos, eles tendem a manter uma concentração, né, plasmática mais estável, né, em comparação à levodopa. Tá? Então são agentes bastante úteis, né, em pacientes jovens com prejuízo funcional, né, porque o tratamento a longo prazo tende a ter menor risco de produzir alterações motoras. E também é interessante esses fármacos em pacientes que apresentam o efeito liga-desliga. Tá? Então, normalmente, esse paciente ele precisa ter uma redução do nível de levodopa e se associa a esse paciente um agonista dopaminérgico. Né? Então, isso tende a ter uma melhora, né, do quadro, né, dessas alterações motoras causadas pela levodopa. Tá? Então, aqui no país, a gente tem a bromocriptina e o pramipexol, né, como os principais agonistas dopaminérgicos utilizados. Né? Então, são agentes muito importantes, principalmente em pacientes jovens com prejuízo funcional, porque a longo prazo esses agentes têm menor risco de produzir alterações motoras em comparação à levodopa nesse tipo de paciente. Né? A levodopa ela é muito indicada naqueles pacientes mais velhos com prejuízo funcional, onde nesse tipo de paciente mais velho essas alterações motoras, né, têm um menor risco de acontecer. Essas informações, elas podem ser encontradas nas diretrizes brasileiras, que eu vou postar para vocês no Cigarro. Tá? Esses aspectos mais clínicos associados ao uso desses fármacos. E o que justifica a utilização dos agonistas dopaminérgicos? Né, que esses fármacos vão atuar diretamente no receptor D2 no estriado, né, ativando esse receptor D2 lá no interneurônio colinérgico, que acaba resultando, no fim das contas, no seu efeito antiparkinsoniano. Né? Então, a grande vantagem dos agonistas dopaminérgicos é que a gente não precisa de um neurônio funcional, né, visto que esses fármacos vão atuar diretamente no receptor D2 pós-sináptico. Né? Enquanto que a levodopa ela atua aqui em cima, né, aumentando a produção de dopamina, tá? Enquanto que os agonistas dopaminérgicos atuam diretamente no receptor D2. Com relação às reações adversas, tá? Então alucinações pela ativação do receptor D2 no sistema límbico, náuseas e hipotensão postural, né, pela ativação de receptores D2 periféricos. Então o tratamento com agonistas dopaminérgicos do receptor D2, ele deve ser titulado, né? Então deve ser começado de uma dose baixa e deve ser aumentado gradativamente, tá? Com o intuito de evitar esse tipo de reações adversas, e a sonolência, né? O que pode ser também um aspecto bastante negativo na utilização desses fármacos. Em seguida, nós temos os inibidores da monoaminooxidase B, né, como no caso da selegilina e da razegilina, né, que não está aqui descrita. São agentes que inibem, né, a enzima monoaminooxidase B, que é a principal enzima responsável pelo metabolismo de dopamina. Então, quando a selegilina inibe a monoaminooxidase B, ela acaba aumentando a disponibilidade de dopamina no sistema nervoso central do paciente, né? O que acaba melhorando, portanto, o quadro do Parkinson. No entanto, os inibidores da monoaminooxidase, quando utilizados em monoterapia, são importantes apenas para pacientes jovens no estágio inicial da doença, né? Naquele paciente que ainda não apresenta nenhum comprometimento funcional por conta do Parkinson. Né? Então seria um dos primeiros agentes, né, a ser utilizados no tratamento do Parkinson no seu estágio mais
inicial. Né? A seleginina ela também pode ser associada à levodopa, tá? Para o tratamento de um Parkinson mais avançado, né? Assim como também a rasagelina. Né? Mas em monoterapia são agentes, né, utilizados principalmente para o tratamento de pacientes jovens no estágio inicial da doença. E a seleginina é um agente que é metabolizado em anfetamina, né? Então isso pode acabar gerando algumas de suas reações adversas. Então o que justifica o uso da seleginina? Então é um fármaco que vai bloquear a enzima monoamino oxidase B, que é a enzima responsável pelo metabolismo da dopamina. Então a seleginina bloqueia a monoamino-oxidase, impedindo ou diminuindo o metabolismo central da dopamina. Consequentemente, né, nós vamos ter um maior acúmulo de dopamina nesse neurônio, estimulando ou aumentando a neurotransmissão dopaminérgica. Tá? Então são fármacos que atuam, né, estimulando ou aumentando a neurotransmissão dopaminérgica em pacientes com Parkinson. Com relação às reações adversas à seleginina, né, insônia, ansiedade, hipertensão arterial, tá, náuseas, né, que podem ser causadas, né, em especial insônia, ansiedade e hipertensão, por conta do seu metabolismo em anfetamina. Né? A anfetamina é uma amina simpático-mimética de ação indireta que pode causar maior disponibilidade de noradrenalina no organismo, né, desse paciente, resultando, portanto, nesse tipo de reações adversas. Temos também a tolcapona e entacapona, né? São agentes adjuvantes, são fármacos utilizados devido à sua capacidade de inibir a catecol-ortometiltransferase, que é uma outra enzima capaz de metabolizar a levodopa. Tá? Então são agentes utilizados em conjunto com carbidopa ou benzerazida, com o intuito de aumentar ainda mais a disponibilidade de dopamina no sistema nervoso central desse paciente, né? Aumentando consequentemente também a meia-vida. Então são agentes normalmente utilizados em pacientes, né, com doença de Parkinson no estágio mais avançado, em associação com a levodopa, ou também em associação com levodopa, agonistas do receptor D2. Né? Então a associação desses fármacos tende a aumentar a meia-vida da dopamina, da levodopa, né, resultando, portanto, em uma redução dos sintomas motores, né, das flutuações motoras associadas à levodopa, né, por conta dessa maior meia-vida, reduzindo, portanto, a flutuação na quantidade de levodopa no sistema nervoso central. Tá? Então são agentes adjuvantes, inibem a CONT. A tolcapona tem como principal desvantagem risco de toxicidade, tá? E tem como reações adversas náuseas, sonhos vívidos, alucinações, hipotensão ortostática e, no caso da tolcapona, hepatotoxicidade. Tá? A tolcapona inibe tanto a conta periférica como central, enquanto que a entacapona inibe somente a catecol-ortometiltransferase periférica. Tá? Então, o que justifica o uso desses agentes? Então, a levodopa, quando administrada, né, ela pode ser metabolizada perifericamente, né, pela ação da descarboxilases, né, que são inibidas pela carbidopa e pela benzerazida. Então, parte da levodopa pode então ser metabolizada pela catecol-ortometiltransferase. Tá? Então, a entacapona ela atua inibindo a catecol-ortometiltransferase, aumentando ainda mais a disponibilidade de levodopa, tá, no sistema nervoso central, né, aumentando também, consequentemente, a sua meia-vida. Né? Se não existisse nenhum desses inibidores, somente 1% da levodopa administrada chegaria ao sistema nervoso central. Tá? Então, com o uso da carbidopa e da entacapona, a gente consegue aumentar a disponibilidade de levodopa, que alcança o sistema nervoso central, né, sendo, portanto, uma estratégia que pode ser utilizada no tratamento do Parkinson. Antagonistas muscarínicos são agentes utilizados principalmente no estágio inicial da doença, em especial quando outras estratégias não foram bem sucedidas, né, como no caso da seleginina e da amantadina. São agentes em geral de terceira escolha, né, nesse tipo de paciente, por conta de suas reações adversas. Né? Então, são os antagonistas muscarínicos, além de bloquear
os receptores muscarínicos no estriado, né? O que reduz a neurotransmissão colinérgica e, consequentemente, melhora os sintomas motores do Parkinson. Também podem bloquear receptores muscarínicos ao longo de todo o nosso organismo. Tá? Então isso acaba reduzindo a sua utilização, né, nos estágios mais iniciais da doença. Outra utilização dos antagonistas muscarínicos é principalmente naqueles pacientes que fazem uso de agonistas dopaminérgicos ou levodopa, mas mesmo assim ainda apresenta algum tremor residual, né? Então pode haver associação entre um antagonista muscarínico com levodopa e ou agonistas dopaminérgicos, tá? Em especial, gente, o biperideno, né, que é o Aquineton, que é um agente bastante utilizado, né? Mas o triexifenidil, benzitropina, difenidramina também são opções disponíveis. As reações adversas a esses fármacos estão relacionadas ao bloqueio do receptor muscarínico ao longo do nosso, por todo o nosso organismo, né? Então causando boca seca, confusão, constipação, retenção urinária e também podem causar sedação, o que pode ser, né, bastante prejudicial num paciente idoso. Bom, e o que justifica o uso dos antagonistas muscarínicos, né? Então, como a gente viu no Parkinson, nós temos redução, né, da transmissão dopaminérgica, que é uma transmissão inibitória, né? Então, a dopamina atuando no receptor D2 inibitório modula de forma negativa a função de interneurônios colinérgicos. Então, no Parkinson, a gente tem redução dessa neurotransmissão dopaminérgica, o que resulta em maior liberação de acetilcolina e maior ativação de receptores muscarínicos, o que aumenta a neurotransmissão GABAérgica e, no fim das contas, né, reduz a liberação de glutamato, né, por esses neurônios corticais, gerando, portanto, a sintomatologia do Parkinson. Então, os antimuscarínicos, né, como o biperideno, a difenidramina, triexifenidil e benzitropina, atuam bloqueando os receptores muscarínicos, né, nesses neurônios GABAérgicos, reduzindo essa superestimulação colinérgica. Então isso acaba, né, melhorando, né, ajudando a melhorar o quadro do Parkinson. E temos também um outro agente, né, que é utilizado principalmente nos estágios iniciais do Parkinson, que é a amantadina. Tá? O mecanismo de ação da amantadina não é muito bem conhecido, tá? Mas alguns estudos indicam que este fármaco aumenta a disponibilidade de dopamina e bloqueia os receptores de glutamato, tá? No sistema nervoso central. E isso pode acabar tendo um efeito benéfico, principalmente na doença de Parkinson, em estágio inicial, sem prejuízo funcional. Tá? Então é aquele paciente que está já bem nos estágios iniciais do Parkinson, né? Então é uma opção, né, que pode ser utilizada nesse tipo de paciente, né? Então, paciente no estágio inicial do Parkinson, sem prejuízo funcional, pode-se utilizar amantadina, selegilina ou antagonistas muscarínicos, né? Pacientes com doença de Parkinson e prejuízo funcional, né, se for um paciente jovem, né, abaixo de 70 anos, né, um paciente mais jovem, o ideal é o agonista dopaminérgico, né, pramipexol. Se for um paciente acima de 70 anos, levodopa. Né? E nos pacientes com doença de Parkinson em estágio mais avançado, né, o ideal são associações. Né? Então, levodopa com agonista dopaminérgico, com inibidor da CONT, antagonistas muscarínicos e assim por diante. Tá? Então, esses aspectos clínicos, eles podem ser encontrados nas diretrizes que eu vou submeter no SIGA para vocês. Bom, gente, e para finalizar a nossa videoaula, vamos falar um pouco sobre a doença de Alzheimer e os tratamentos atualmente disponíveis. Então, a doença de Alzheimer é uma doença progressiva, né, caracterizada pela morte de neurônios colinérgicos, e a morte desses neurônios colinérgicos no hipocampo e no córtex pré-frontal leva, portanto, aos sintomas clássicos do Alzheimer, né, que basicamente é a perda da memória. Tá? Então é o tipo mais comum de demência, né, acomete 5% da população acima dos 65 anos e 80% desses pacientes, né, podem, né, com o desenvolvimento da doença, apresentar distúrbios psiquiátricos, o que acaba necessitando,
né, para este paciente do uso de agentes antipsicóticos. Né? E a morte dos neurônios colinérgicos está associada à deposição da proteína beta-amiloide, né, formando placas de amiloide que acabam resultando na morte dos neurônios. Né? Esse aglomerado de beta-amiloide também estimula a fosforilação da proteína tau, né? E essa proteína tau também se acumula nos neurônios, levando, portanto, à sua morte. Né? Com relação à fisiopatologia do Alzheimer, ela está relacionada a uma proteína conhecida como precursor de proteína amiloide, né? Cuja função não é totalmente conhecida, mas acredita-se que seja envolvida em plasticidade, né? Neuroplasticidade. E o metabolismo dessa proteína, né, normal, envolve a alfa-secretase e a gama-secretase, que gera, portanto, fragmentos peptídicos, né, que não possuem nenhum impacto fisiopatológico. No entanto, né, seja por mutação nessa precursor da proteína amiloide, excesso de colesterol na membrana, né, ou outros fatores de risco a serem descobertos, essa proteína precursor amiloide ela pode ser metabolizada pela beta-secretase, né, ao invés da alfa-secretase. E o metabolismo pela via da beta-secretase acaba favorecendo a formação da proteína beta-amiloide. Essa proteína beta-amiloide ela tem capacidade de se aglomerar, formando oligômeros e aglomerados. Né? E esses aglomerados, então, podem formar depósitos intra- ou extracelulares que podem acabar resultando na morte do neurônio. Né? Então, basicamente, esses aglomerados de proteína beta-amiloide podem acabar desencadeando uma resposta inflamatória, né? Onde micróglias liberam citocinas, que estimula a inflamação, e essa inflamação pode acabar levando à morte dos neurônios. Os aglomerados de proteína beta-amiloide também interferem na neurotransmissão, né, dificultando a liberação de neurotransmissores, como também podem causar citotoxicidade. Né? Então acredita-se que os aglomerados de proteína beta-amiloide podem levar a uma maior liberação de glutamato no sistema nervoso central dos pacientes, e o excesso de glutamato pode acabar se vindo como um sinal excitotóxico, né, levando, portanto, à morte de neurônios. Tá? Então, a formação dessas placas, né, desses aglomerados de proteína beta-amiloide, geram como resultado final a morte de neurônios colinérgicos. Tá? Além disso, né, a proteína beta-amiloide, né, os aglomerados, também são capazes de ativar quinases, né, nesses neurônios colinérgicos. Essas quinases vão fosforilar uma proteína conhecida como tau, né, que tem como principal função estabilizar os microtúbulos. Né? Então, quando essa proteína tau ela é fosforilada, ela também gera aglomerados, né, emaranhados, que também podem causar dano estrutural no neurônio e, consequentemente, a sua morte. Tá? Além disso, né, a fosforilação da proteína tau, né, gera, portanto, né, uma ausência de uma proteína tau funcional, levando, portanto, uma desestabilização dos microtúbulos, o que também pode acabar favorecendo, né, com a desorganização dos axônios e, consequentemente, levando à morte neuronal. Tá? Então, tanto a beta-amiloide como também esses emaranhados de proteína tau, né, são responsáveis, né, pela morte dos neurônios colinérgicos observados no tratamento, na doença de Alzheimer. Tá? Então, gente, de forma geral, a doença de Alzheimer ela é caracterizada por morte de neurônios colinérgicos, né, levando a um déficit de acetilcolina no sistema nervoso central, né, particularmente hipocampo e no córtex, né, gerando, portanto, os sintomas cognitivos. Então, a principal estratégia farmacológica atualmente disponível é a utilização dos inibidores da acetilcolinesterase, né, que são fármacos que vão inibir a enzima acetilcolinesterase, que é a principal enzima envolvida no metabolismo da acetilcolina. Então, quando a gente inibe a enzima acetilcolinesterase, a gente aumenta a disponibilidade de acetilcolina no sistema nervoso central desses pacientes, melhorando, portanto, né, a sintomatologia relacionada ao Alzheimer. Tá? Esse tratamento ele não é curativo, né? Ele não impede a progressão da doença. Né? É um tratamento apenas sintomático. Né? E temos também a memantina, que é utilizada principalmente, né, no Alzheimer mais avançado.
É um fármaco que reduz a neurotransmissão glutamatérgica, tendo um efeito protetor, né, sobre o sistema nervoso central desses pacientes, tá? Então a gente também que pode ser utilizado. Com relação aos inibidores da acetilcolinesterase, nós temos a donepezila, rivastigmina e a galatamina, né? A donepezila é um dos agentes preferidos por conta de sua longa meia-vida. Então são fármacos que ultrapassam a barreira hematoencefálica, bloqueiam a acetilcolinesterase no sistema nervoso central desses pacientes, aumentando a neurotransmissão colinérgica que está deficitária num paciente com Alzheimer. Tá? Então são agentes relativamente bem tolerados e as reações adversas estão relacionadas à potencialização da neurotransmissão colinérgica ao longo do nosso organismo. Tá? Então são fármacos que podem causar desconforto gastrointestinal, câimbras, sonhos alterados, né? E outras reações adversas muscarínicas, né? Como hipersalivação, incontinência urinária e assim por diante. Bom, com relação ao mecanismo de ação é bastante simples, né? Então esses fármacos vão inibir a ação da acetilcolinesterase, que é a enzima responsável pelo metabolismo da acetilcolina. Então, com isso, esses fármacos aumentam a disponibilidade de acetilcolina no sistema nervoso central, revertendo, portanto, a sintomatologia associada ao Alzheimer. A memantina é outro fármaco que pode ser utilizado, né? Ele é um antagonista do receptor NMDA, então com isso ele reduz a excitotoxicidade mediada pelo glutamato, né? Então, no paciente com Alzheimer, a gente tem uma hiperexcitabilidade, uma hiperatividade glutamatérgica que é produzida pelos depósitos de proteínas beta-amiloide. Tá? Então essa excitotoxicidade do glutamato pode levar à morte de neurônios colinérgicos, né, o que pode levar, portanto, a uma piora do quadro. Tá? Então a memantina ela bloqueia esse receptor para o glutamato, reduzindo, portanto, a excitotoxicidade mediada por esse neurotransmissor. Tá? Então é um agente utilizado com o intuito de reduzir a deterioração clínica nos estágios mais avançados do Alzheimer e tem como principal reação adversa a cefaleia e a tontura, né? Então, gente, a maioria do tratamento atualmente disponível para o Alzheimer ele é sintomático, né? Para melhorar os sintomas. A gente ainda não tem nenhum tratamento que reduza a progressão da doença, né? Então, existem bastante pesquisas tentando identificar, né, inibidores da beta-secretase, né, que é aquela enzima responsável pela produção da beta-amiloide, ou inibidores de quinases, né, são enzimas responsáveis pela formação da proteína tal fosforilada. Tá? Então existem alguns fármacos nesse sentido, né, que, ao que tudo indica, no futuro possam ser utilizados para reduzir a progressão da doença. No entanto, recentemente, né, semana passada, nós estamos em novembro de 2020, né, então semana passada saiu uma importante notícia, né, onde um agente, né, um biofármaco, né, um anticorpo monoclonal, ele está em análise, né, entrará em análise pela FDA, e é um fármaco que aparentemente ele é capaz de, né, reduzir a progressão da doença de Alzheimer, tá? Então é um anticorpo monoclonal antiproteína beta-amiloide, tá? Infelizmente, provavelmente, se esse fármaco for aprovado, ele vai ter um alto custo, mas é um alento, né? Pois é um fármaco que aparentemente ele é capaz de retardar a progressão da doença. É o aducanumab, tá? Então ele é um anticorpo, né, monoclonal, antiproteína beta-amiloide. Então, quando administrado, esse fármaco se liga à proteína beta-amiloide, evitando a formação das placas, né, dos oligômeros, dos aglomerados. E, além disso, também, quando se ligam, né, à proteína beta-amiloide, as placas, eles estimulam uma resposta imunológica contra essas placas, né, fazendo com que, então, nosso sistema imunológico, né, fagócitos, fagocitem essas placas de proteína beta-amiloide. Tá? Então, isso aparentemente pode ser bastante interessante para o tratamento do Alzheimer, com o intuito de evitar a progressão dessa doença. Tá? Então, existe muita pesquisa nessa área tentando identificar fármacos
capazes de, né, prevenir a progressão dessa a doença que hoje em dia é bastante prevalente entre a população idosa. Então, gente, é isso, tá? Qualquer dúvida, por favor, é só escrever no fórum, no Cigarra, tá? Vocês também podem me enviar e-mail que nós então discutiremos, né, a sua dúvida